Irmãos, o capítulo 12, na verdade, de 12:1 até 15:13, é a parte que a gente chama de exortativa, né? Então, nós vamos observar aqui e vamos ver que ele já inicia, né? O Romanos 12:1, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente. Então, essa abordagem, observa que muda o que ele estava fazendo, né? Antes, ele estava tratando de forma doutrinária, agora está falando ao coração, chamando a atenção, né? Levantando a moral, querendo que a igreja reaja, né? E é isso o sentido da exortação, né? Desses capítulos. Então ele já começa falando sobre o culto racional e dizendo que não é para que esse século ou esse mundo, aion, que é a expressão do grego, né? Que se refere aos ciclos do mundo. Então por isso que às vezes fala século, às vezes fala mundo, né? Mas o mundo, com o seu ciclo, com os seus tempos, as suas eras, a sua moda, para a gente usar uma expressão mais moderna, o mundo não pode influenciar o cristão. É o cristão que influencia o mundo. Porque o cristão tem um chamado para o mundo. Chamar o mundo à conversão, chamar o mundo até se encontrar com Jesus Cristo e ter sua transformação. Então, nós temos que ter a transformação da nossa mente em renovação constante, de forma que a gente possa lidar, ou experimentar, ou chegar a conhecer aquilo que é bom, agradável e perfeito diante de Deus. E o que é perfeito para Ele é a vontade dele, né? A vontade perfeita de Deus é apresentada a nós, né? É a revelação das Escrituras. Então, assim que o apóstolo Paulo faz e inicia aqui esse nosso capítulo 12, né? Agora, logo em seguida, o verso 3, né, ele fala assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, não seja presunçoso, orgulhoso, não seja vaidoso, né? Ele fala: pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, essa abordagem, né, vai dizer que nós somos membros do corpo, né? Membros de um só corpo. É o verso 4 do capítulo 12, né? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, quanto somos muito, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, nessa questão é que é apresentado logo no início desse estudo, né? Então ele diz no verso 6: tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, né? Nós vamos agir com zelo ministerial na utilização desses dons. Então ele fala: se é profecia, então essa profecia seja segundo a proporção da fé. Porque você não vai profetizar, você não vai falar aquilo que você não crê, né? Então, à medida que o seu coração está recebendo de Deus uma palavra para transmitir de Deus, então que você fale segundo a fé que você tem no seu coração, né? Então, se você tem um dom de serviço, então dedique a servir, né? Faça isso na igreja, né? Ou o que ensina, busque fazer isso bem, né? Eu tenho um dom de ensino, então eu vou buscar, quero aprender, quero conhecer, quero buscar mais, né? Busque fazer isso bem. Ou o que exorta, faça com dedicação, porque a exortação pode ser boa ou ela pode destruir, né? Destruir o ministério, atrapalhar tanto a vida das pessoas.
e o que contribui com liberalidade. Por quê? Porque se Deus te deu recursos, a riqueza, o dinheiro, as finanças controladas, é um dom de Deus, né? Então, se Deus te deu recursos, você está controlado e está com capacidade de administrar, inclusive sobejamente, né? Então, seja liberal, né? Olha a obra de missões aí, o mundo precisa ser alcançado, né? Eu, por exemplo, estou indo lá para o outro lado do mundo, né? E lá no na Ásia distante. Então, é necessário recurso. Quem tem recurso deve não ficar com pena de ajudar, mas ser liberal. E o que preside com diligência. Muito ruim a liderança espiritual forçando sobre as pessoas, exigindo sobre as pessoas. Não. Seja diligente naquilo que você faz. Administre com inteligência e com temor de Deus. E ele diz, quem exerce misericórdia, não reclame. Ele fala assim, com alegria, né? Então, quem exerce misericórdia, não reclame. Não permita que o teu coração sofra por você estar sentindo pelo outro, mas aquele sentimento de quem então ninguém que está fazendo o mesmo eu vou fazer. Não é assim, né? É ter a alegria de poder ajudar. Então é isso que o apóstolo fala. E quando ele coloca isso no capítulo 12, ele naturalmente está nos preparando para o que vem mais adiante, né? Então em 12:9 ele fala assim, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-vos ao bem, né? Não podemos deixar que o amor seja manipulado por nós mesmos ou por outrem, né? De forma que ele sirva de veículo para que a pessoa tenha benefícios próprios, né? Então fala, não, tem que ser totalmente com o coração aberto, né? E dessa forma, né? O verso 21 do 12 fala assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, né? Porque se nós estamos em Deus, então nós devemos entender realmente que tudo é feito por Ele, né? Para Ele, com Ele, através dele, para a honra dele, né? Então, no verso 20 é interessante, né? Ele fala assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, né? Amontoa brasas vivas sobre a sua cabeça, que é uma citação de Provérbios 25, né? 25, verso 21 e verso 22, né? Então é isso aí, né? Não deixar que o mal vença, mas deixar que o bem vença. Mas que bem? O bem de Deus, né? A pessoa de Deus agindo em nós. Então ele nos preparou para o capítulo 13, porque o capítulo 13 fala sobre se submeter à autoridade. E aqui são autoridades governamentais, né? Todo homem seja sujeito às autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não quer dizer que Deus que elegeu a autoridade, não é isso. O sentido é que a autoridade ela exerce um papel de mordomia entregue por Deus aos homens, à humanidade, né? Então, desde Adão que os homens, nós todos, nós temos que zelar por esse planeta e zelar pelas pessoas, né? Crescer, multiplicar-vos, né? Encher a terra, dominar sobre os animais, dominar sobre as coisas, né? Então nós temos de Deus uma prerrogativa de exercício de autoridade. Então, quem exerce autoridade está exercendo uma autoridade que emana do jeito que Deus tem de lidar com este mundo e com os homens. Então, por isso que ele fala, né, quem preside, né, faça com diligência. E aqui ele diz, toda autoridade, então, ela emana de Deus. Jesus Cristo falando com Pilatos, né? Pilatos fala assim, eu tenho autoridade, você não sabe, de soltar você ou de te prender? Aí Jesus fala,
Você não teria nada se do céu não fosse dado a você. Então é nesse sentido. Não é no sentido direto, é no sentido indireto, né? A questão do voto é você que votou, né? O governo é teu, é você que votou, eu votei, né? A eleição, né? Dos diáconos, fomos nós que votamos, foi a igreja que votou, né? Os pastores, os presbíteros, os líderes ministeriais, né? Então, existe uma participação nossa e uma responsabilidade nossa. Mas ele fala bem assim, aquele que se opõe à autoridade, ele está resistindo à ordenação de Deus, nesse sentido. E se resiste, vai ter condenação. Porque, na verdade, as funções dos magistrados, as funções dos governantes, não existem para prejudicar pessoas boas. Apesar que acontece, mas acontece como pecado, né? Como desvio da governabilidade que Deus deu para a gente fazer o bem. Né? É um desvio, é um erro, é um pecado. Né? Quem exerce o governo deve exercer para o bem de quem faz o bem e para a cobrança, né, de quem faz o mal. Né? E é isso que o apóstolo fala no capítulo 13. Né? E nessa sequência, né, ele fala no verso 8, 13 e 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, por quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então tudo se resume no mandamento, né? Ele vai falar do Deuteronômio 5, 17 a 21, né? O apóstolo fala assim no verso 9. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há algum, ou se qualquer outro mandamento, né? Tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí está citando ainda Levítico 19, 18. Né? Então, Deuteronômio 5, 17 a 21 e Levítico 19, 18 está sendo citado aqui, né, pelo apóstolo. Né? Mas tudo se resume em quê? Em amar o próximo. Né? O cumprimento da lei é o amor. Né? Eu quero só lembrar que não é amor água com açúcar, não é amor irresponsável, não é amor tolo que se deixa aprisionar bobamente porque diz que ama, então tem que fazer qualquer vontade, ou diz que ama, não pode repreender. Isso está divorciado da Bíblia. O amor da Bíblia é responsável, o amor da Bíblia é inteligente e o amor da Bíblia ele é escolhido, é uma escolha. Entendeu? Ele não é só um sentimento. Né? Então, isso, temos que fazer essa ressalva aqui. Né? Então, quem ama, né, ele cumpriu a lei. Né? A exortação do capítulo 13, verso 11, né, que é sobre a vida, né, sobre a questão da vida e da administração, ele fala assim, e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de despertardes do sono. Né? E ele fala isso, né, porque a salvação, não a salvação individual, mas o tempo da restauração de todas as coisas está perto. Né? Ele está se referindo à escatologia. Né? Esse é o sentido. Então deixamos as obras das trevas e revistamos da obra da luz. A questão ética, trevas é mal e luz é bem. Né? A luz está ligada a Deus, é esse o sentido que se coloca aqui. Né? Então andemos dignamente. Né? Vamos nos revestir do Senhor Jesus, vestir as armas da luz, né? Estarmos diante dele. Então no capítulo 14, esse mesmo raciocínio de exortação continua, mas agora está dentro das coisas da igreja. Né? E aí o apóstolo fala bem assim, acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões, porque um crê que de tudo se pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, está falando de carne, né? Não despreze o que não come, e o que não come,
não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, o raciocínio ético cristão colocado aqui pelo apóstolo Paulo, né, é que a gente deve acolher, deve ter o coração entendedor, né? E eu acho interessante que ele diz bem assim, você que está numa posição de maior entendimento, é você que tem que descer, né? Eu lembro que meu pai falava bem assim pra gente quando ensinava. Meu pai chamava Daniel Contaifer. Ele dizia bem assim, a família anda segundo o passo do que anda mais devagar. Então, quando nós andávamos juntos na rua, né? Não podia sair arrastando o bebê, né? Segurando na mão do menorzinho e andando no passo dele, né? A família anda no passo daquele que anda mais devagar. E isso é verdade, né? Então, ele era forte, era grande, meu pai, né? Mas ele não ia sair dando passadas longas e deixando os filhos para trás, né? Então, esse é o sentido, acolher, entender, abaixar-se um pouco, entendeu? Permitir que o outro se expresse, ceder, entendeu? Para quem tem menos entendimento, né? E assim, porque ele diz no verso 11, né? Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, toda língua dará louvores a Deus, assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus, né? Essa palavra de Romanos aqui, verso 11 e 12, está expressando, na verdade, Isaías 49, 18 e também Isaías 45, 23, né? Todo o joelho dobrado, toda a língua cantando louvores e as pessoas se responsabilizando diante de Deus sobre aquilo que tem votado, né? Então, esse é o resumo, né? No 14, 13, ele vai ter várias coisas, né? De 13 até o 20, né? Não nos julgarmos mais uns aos outros, né? Tomar propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Ele diz, né? Para que se você está comendo uma coisa que entristece o irmão, né? Tem gente que insiste em beber, escandalizando as pessoas, né? Ele fala, não beba, o líder não deveria nem beber. Ele deveria estar sóbrio o tempo todo, né? Mas o vinho na Bíblia tem... Sim, mas a ética cristã, a partir de Paulo, ele fala assim, por que você vai fazer perecer aquele por quem Cristo morreu? Você fala, eu tomo e não fico bêbado, mas você toma junto com o outro e ele fica. E a culpa é de quem? Né? Ou você toma junto com o outro, ou ele viu que você bebe, você é líder, e ele tem um problema, e ele toma e fica viciado. Então, não cabe ao líder a bebida alcoólica. É uma prerrogativa que a gente pode abrir mão com toda tranquilidade. E quem não abre por orgulho, não, eu sigo do meu jeito, com certeza sabe que você está prejudicando. O campo missionário tem que tomar muito cuidado com isso. Entendeu? Muito cuidado, para a gente não ser pedra de tropeço, né? Paulo fala no verso 16, não seja, pois, vituperado o vosso bem. Você faz porque é bom, mas faz o outro cair, então você é a causa do tropeço dele, né? Não destrua a obra de Deus por causa de comida, né? Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem alimentar-se trazendo escândalo. Então isso aqui é para tudo, né? É o verso 20. Eu gosto muito do 21, é bem prático. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar ou ofender-se, né? Que é um outro jeito de pensar nisso, né? A fé que tens, tem para ti mesmo. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Essa é a parte ética do apóstolo Paulo. E é uma preparação para ele também nos falar no capítulo 15. Porque o capítulo 15 fala sobre o andar de forma correta em comunhão, né? É a continuidade do 13 e do 14. Ele fala assim, 15 verso 1. Ora,
Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, né? Como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. É a citação de Salmos 69, verso 9. Né? Então, nós temos aqui, mais uma vez, dizendo que quem se sente forte, ou quem é forte de verdade, deve suportar quem é fraco e procurar ganhá-lo e ajudá-lo, ao invés de ficar botando tropeço. Né? Eu acho essa palavra muito sóbria, eu gosto do apóstolo Paulo. E aí no 15:7 ele fala assim, portanto acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Olha, se Cristo me recebeu ainda pecador, né? E tem investido na minha vida para eu ser uma pessoa melhor, um homem de bem, eu não vou acolher o outro, né? Não vou perdoar, não vou ajudá-lo, né? A gente precisa tomar cuidado com essas questões, né? Porque, na verdade, o que Deus quer de nós é que nós sejamos instrumentos dele para a bênção, né? Então, o apóstolo até quando escreveu a carta, aí no capítulo 15 mesmo, a partir do verso 14 até mais ou menos o verso 21, ele entra com cuidado e fala assim, olha irmãos, eu estou falando essas coisas, né? Mas vamos estar aptos para admoestar uns aos outros. Eu escrevi isso para vocês até em parte usando de ousadia, porque ele fala de exortações, né? E falou assim, mas eu estou fazendo isso para trazer de novo à memória aquilo que vocês já sabem, né? No verso 16 ele fala assim, que a oferta dos gentios seja aceitável a Deus, santificada pelo Espírito Santo, a vida deles seja aceitável, né? Se apresentando diante de Deus. Ele fala assim, eu não tenho motivo de ficar me gloriando em cima de vocês, né? A respeito das coisas de Deus. Mas vamos nos esforçar. Eu tenho me esforçado para pregar o Evangelho, ele diz no verso 20, né? 15 e 20. E tento chegar onde Cristo não foi anunciado, para não ficar lidando com fundamento alheio. É o nosso caso, né? Que estamos indo pregar no povo não alcançado, né? Do outro lado do mundo, um povo não alcançado, onde o nome de Cristo não está nomeado em grande parte dele, né? Então, é claro que poderíamos fazer aqui na vizinhança, né? O trabalho de Deus. Mas, e eles lá, né? Como fica, né? Então, é isso que Paulo está dizendo, né? Ele fala bem assim, atuo ou eu estou agindo como está escrito. Aí ele vai fazer citação de Isaías 52:15. Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreenderam os que nada tinham ouvido a seu respeito. Citação direta de Isaías 52:15, né? Ele falou assim, então como é que eles vão ver sem ter notícia? É porque alguém foi lá andar com eles, né? Então é o cumprimento que o apóstolo dá. E aí, dessa forma, né, ele vai fazer explicações no capítulo 15 também, né, sobre as expectativas de encontrar, né, os irmãos de Roma, do capítulo 15, 22 até 33. Né? Ele falou, muitas vezes eu me senti impedido de encontrar vocês, né? Por causa das atividades, tantas coisas, né? Ele falou, talvez eu viaje para a Espanha, talvez eu consiga encontrar vocês. E nós sabemos que ele foi encontrar, na verdade, quando ele foi preso, né? E aí Paulo vai, então, até os cristãos de Roma, né? Mas ele cumprimenta eles, né? Ele fala assim, o Deus de paz seja com vocês, né? Que vocês tenham alegria, né? E a gente possa se edificar mutuamente. E que Deus traga paz a nós, traga paz a vocês.
É dessa forma que entramos no último capítulo, que é o capítulo 16, né? Que ele vai falar das mulheres. Eu queria fazer esse destaque aqui para poder chegar até o final. Não precisamos falar sobre a liderança dos homens, mas a liderança das mulheres existe destaque aqui no capítulo 16 de Paulo, né? O que Paulo diz sobre as mulheres? Eu quero dizer que a gente não encontra no Novo Testamento a questão das pastoras. Não temos esse feminino no Novo Testamento. Mas a liderança espiritual feminina é só se fecharmos os olhos, né? Porque a liderança feminina está aqui, está no contexto. Ele começa falando no capítulo 16, 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, né? Então, é alguém que trabalha com a igreja de Sencreia. E ela serve lá. Ó, serve lá como? É claro que são com os dons que ele acabou de anunciar, né? É gente que trabalha na igreja, né? Ministrando de alguma forma na igreja. Ele não diz aqui como. Mas olha o que ele diz, né? Para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Ou seja, alguém de destaque. Porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. É assim que Paulo fala de Febe, né? Então, esse servir é a atitude do cristão. E ele destaca esse serviço na vida dessa nossa irmã, né? É interessante que esse jeito de Paulo falar, né? Aí vou continuar. Capítulo 16, a partir do 3. Saudai Priscila e Áquila. Interessante, é um casal. Não é costume citar, costume cultural da época, citar a mulher antes do homem. Citaria o Áquila primeiro. Mas ele coloca Priscila antes. Por quê? Por que Paulo deu honra a Priscila? Né? É um destaque de liderança. Meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscava a sua própria cabeça. Isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então era gente que tinha uma igreja reunida com eles, na casa deles. Então Priscila e Áquila eram especiais, né? Ele cita vários homens, mas aí no verso 6 ele fala, né? Eu estou destacando as mulheres, tá? Porque tem o Epêneto, né, no verso 5, primícia da Ásia. Mas aí no 6 ele fala, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. É claro que aqui não é Maria, mãe de Jesus, né? Contexto totalmente diferente, época totalmente diferente. É uma Maria que tinha lá e que realizava a obra de Deus nas igrejas, né? Aí ele fala também no verso... Só um instante. Ele diz, já nesse mesmo capítulo aqui, pegando o verso 10, vai falar do Aristóbulo, né? E aí ele diz no verso 11, achei aqui, né? Saudai meu parente Herodião, saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Aí ele cita duas mulheres, saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor, né? Então elas exerceram o ministério. Ele falou, saudai essas mulheres que tiveram um ministério. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Então são mulheres que parece que elas são mais idosas, mas foram muito operantes, né? No 13 ele fala, saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Então, observa que é muita referência feminina, né, num capítulo só. No verso 15, olha o que ele diz no 15. Saudai Filólogo. Eu estou em Romanos 16, 15, tá? Para quem está acompanhando aí. Saudai Filólogo, Júlia, cita uma mulher, Nereu e sua irmã. Entende? Então,
esses elementos femininos, né, irmãs nossas, são destacados aqui, né, e todos os santos que se reúnem com eles, né. Então, essa saudação para as igrejas é linda, porque Paulo faz esses destaques tão bonitos, né, e menciona as mulheres. E hoje em dia existem pessoas que advogam que mulher não pode ministrar para homem. Irmão, o contexto do pastorado feminino é uma questão cultural para se discutir de acordo com a cultura do lugar onde você está. Mas dizer que mulher não pode ministrar para homem seria ignorar o dom que está nela. Entendeu? E não pode ignorar o dom em si, né? Porque tudo na igreja se resolve por dom, onde não há homem, não há mulher, não há bárbaro, não há cita. Entende? Ninguém é escravo e livre, somos todos unidos, um ministra para o outro. Nós somos igreja, né? Então, Paulo diz em 16:17, né? Rogo-vos, irmãos, noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos dele. Fica valorizando o desacordo, né? Vocês estão servindo Cristo. É assim que Paulo fala, né? No verso 19 e 20, ele fala bem assim: quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, brevemente esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Né? Um texto forte, né? Então estamos aguardando a vitória sobre as armadilhas do inimigo e sobre a própria figura dele. Né? Isso vai acontecer no tempo que Deus quiser. Mas é o Deus de paz que nos conduz na igreja, sem trazer divisão e sem trazer acepção de pessoa ou de sexo. Né? A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Então, essa é uma palavra boa, digna. Né? No verso 21, ele fala bem assim: saúda-vos Timóteo, né? Meu cooperador, Lúcio, Jason, Sosíparo, e vai colocando algumas pessoas, né? Tércio, né? Vai botando várias pessoas. Aí ele fala do Tércio, verso 22. E aqui o destaque para a gente poder chegar ao término, né? 16:22 fala assim: eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Aí a pessoa fala assim: quem escreveu? Foi Tércio ou foi Paulo? Né? Mas o Tércio era o escrivão, o amanuense. É muito usado na época, né? Ainda hoje. A pessoa tem um secretário ou uma secretária, vou ditar um ofício. E vai falando e a pessoa vai digitando, né? Ou escrevendo, né? Isso sempre foi comum, ainda existe hoje, né? E Paulo revisou essa carta, né? Falando, ditando, e Tércio escrevendo. Então Tércio fala sobre isso, a função dele de escrivão. No final, está saudando todo mundo e fala assim: e eu, Tércio, também, que estou aqui escrevendo, estou saudando vocês. Né? E eles saúdam todo mundo, né? E no final eles têm a palavra de louvor, né? Aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. É muito bonito, né? E que agora se tornou manifesto, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé. Então, realmente é uma carta doutrinária, tem exortações, mas nos deve levar à obediência. Né? Entre todas as nações, sempre a deixa missionária está nela. Ao único Deus e sábio seja a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. É assim que é apresentado a nós essa carta de Romanos. Eu espero que toque o seu coração, que você possa estudar a carta de Romanos, que essa introdução nossa, esse guia nosso, né, da carta, possa ajudar na leitura. Deus abençoe os irmãos. Amém.